E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Estaria tentando esconder, ou por que esconder? E vamos avançar, tem muita coisa. Olha isso daqui. A turma do PT falou o tempo todo que é Bolsonaro, que quer envolver religião no meio da política, e tititi, que Lula isso, que Lula aquilo outro. O Lula que não fala nada sobre a ditadura na Nicarágua, aí vocês veem por quê, né? Os líderes da esquerda continuam apoiando ele, os ditadores. Pediu aí pro Suplicy levar uma carta, né, uma mensagem pro Papa. Dizer que segundo turno é um risco. Se tiver segundo turno é um risco. Mas como assim é um risco? Pô, tu é favorito, Lula. É favorito. Lula é favorito, mas segundo ele tem um risco. Do que eu não sei. Aí veja só. Teve a reunião do Lula com o chefe da embaixada americana. Não teve muitas novidades. A reunião contou com a presença do Celso Amorim, que vem se encontrando com vários líderes internacionais para ter algumas conversas meio estranhas. Também contou com a presença do Jacques Wagner, tá ali. Não tem nada de novo do que além do que a gente já comentou no vídeo de ontem, mas já rolou ontem. Na matéria anterior, né, que a gente comentou no vídeo de ontem, o Caio Junqueira jurava de pé junto que seria do Instituto Lula. Já nessa matéria aqui, o Caio Junqueira fala que apenas rolou num local reservado. Reservar, não sei. Quem sabe onde é. E aí ele reitera falando mais uma vez, né, que foi abordada uma agenda bilateral como democracia e meio ambiente. Mais uma vez falando da agenda verde. Agenda verde. Deve ser por isso que o presidente da Fundação o diretor-geral da Fundação do FHC tá apoiando Lula, né? Meio ambiente. É meio ambiente. Grande preocupação deles. E aí, olha só. Aqui a gente realmente começa o nosso dossiê. Tava eu ontem no Twitter e eu me deparei com uma postagem da Letícia Catel, que ela está compartilhando um texto lá no Fórum Econômico, que fala o seguinte: Meu Carbono, né? É o nome do aplicativo. Uma abordagem para cidades inclusivas e sustentáveis. Aí eu fui ler, né? Que história é essa? E esse artigo é recente, é agora, dia 14. Cidades em todo o mundo respondem por quase 75% de nossas emissões totais de carbono. À medida que os países avançam para implementar suas promessas de um futuro líquido zero, as áreas urbanas continuarão sendo o campo de atuação nas próximas décadas. Ou seja, tem que focar na área urbana primeiro, porque você depende de tecnologia para implantar algumas coisas. Embora o transporte e os edifícios sejam os principais impulsionadores das emissões nas cidades, a parcela das emissões individuais é significativa, em torno de 40%. Olha isso. Dos 100% que você acha na cidade, 40% é sua culpa. É sua culpa. Você acha que eles que estão preocupados com o net zero, né? Emissão zero, você acha que eles vão esquecer de você? Eu acho que não. E aí, olha só. A inclusão dos cidadãos está se tornando o elemento mais importante de sucesso ou fracasso na jornada em direção à sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Porque todo dia esse conceito ele vai mudando, né? Ele vai ampliando. Por isso que eu falei no outro dia para vocês que a direita, principalmente o agronegócio brasileiro, tem que parar, eu acho que deveria parar de falar de sustentabilidade e começar a falar em termos mais palpáveis como proteção ao meio ambiente. E, porque assim, o que é proteção? Proteção é proteger. Ainda assim é um termo meio aberto, mas pelo menos você está fugindo um pouco da sustentabilidade. Enfim, as iniciativas lideradas pela comunidade podem contribuir significativamente para a sustentabilidade, aumentar a resiliência e a coesão social. Houve vários exemplos de programas pessoais de permissão de carbono em discussões nas últimas 2 décadas. O que, por exemplo? No entanto, eles tiveram sucesso limitado devido à falta de aceitação social, resistência política e falta de conscientização e também um mecanismo justo para rastrear as emissões. Para você, quantificar e falar o que tá bom, o que não, você tem que conseguir medir. Você tem que conseguir fazer medições, tem que conseguir fazer um rating, né, um ranking. E a gente já viu até umas notícias recentes sobre isso no Brasil, ligado à turma do Lula.
Houve desenvolvimentos significativos nos últimos 5 a 7 anos nas frentes sociais, ambientais e tecnológicas, que pode ajudar a concretizar a iniciativas como o MyCarbon, que é uma espécie de um aplicativo para saber quanto você está emitindo. Especificamente, eles citam 3 coisinhas. 3 coisinhas que podem ajudar a salvarmos o planeta. Primeira dela, em termos de responsabilidade social, ele fala assim que a pandemia foi como um teste. Um grande número de restrições inimagináveis para a saúde pública foram adotadas por bilhões de cidadãos em todo o mundo. Olha só. Se você realmente quiser, você consegue se comprometer. Porque você já se comprometeu antes. Você já ficou em casa. Você pode ficar em casa de novo. A Terra não parou. Houve vários exemplos globalmente de manutenção do distanciamento, né, etc. E a aceitação de aplicativos de rastreamento de contatos para a saúde pública, que demonstraram o núcleo da responsabilidade social individual. Mas aí será que essas coisas estavam sendo usadas de forma voluntária ou estavam sendo impostas? Ele está falando que é um caminho. Isso aqui pode ser utilizado, essa mesma estratégia, para a gente combater o carbono. 2. Avanços tecnológicos da quarta revolução. Sobre isso eu já puxo agora a notícia do nosso Brasilzão. Saiu em 18 de agosto de 2022, na Folha de São Paulo, a notícia que a Fiesp, que hoje está aí, né, controlada pelo Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente da era Lula, o José Alencar, onde a turma da Fiesp diz a candidatos ao governo de São Paulo que combate a fome é prioridade. Essa manchete, só que fala o seguinte, ó. O documento enfatiza também oportunidades derivadas da chamada Agenda ESG e dos desdobramentos tecnológicos da indústria 4.0. Fórum Econômico está pedindo, pelo amor de Deus, precisamos dos avanços da quarta revolução. E o que é que a Fiesp do Josué Alencar está pedindo? Temos que nos debruçar sobre a indústria 4.0. Quarta revolução industrial. Mesmo discurso do aliado do Lula. Houve grandes avanços nas tecnologias de casa inteligente, escolhas de transporte com implicações de carbono, a implantação de medidores inteligentes no fornecimento de opções individuais para reduzir suas emissões relacionadas à energia. Eu nem vou ler o restante. Isso aqui é a matéria do Fórum Econômico. Aqui abaixo está a notícia que trouxemos em vídeo, se não me engano, no dia 4 de setembro. Eu postei um vídeo com isso aqui no TikTok no dia 3 de setembro, por isso que eu digo no dia 4, foi um dia depois. Empresa de serviços públicos do Colorado bloqueia 22 mil termostatos em clima de 90 graus Fahrenheit devido à emergência climática. Não é 90 graus Celsius, é Fahrenheit, né? Na conversão não, está 30 e pouco. O que foi que aconteceu aqui? Você tem, para quem não sabe o que é um termostato, não viu na época, é uma espécie de termômetro que ele mede a temperatura da casa e é um termômetro inteligente, onde a concessionária de energia, né, a turma lá deixou, tinha acesso. E eles controlavam a energia de sua casa para combater, né, essa emergência energética. O que é que diz a matéria do Fórum Econômico? A gente está conseguindo avançar porque, devido aos avanços nas tecnologias de casa inteligente. Isso aqui faz parte da Revolução Industrial 4.0. Implantação de olha só, está aqui bem claro, medidores inteligentes, né, para reduzir emissões relacionadas à energia. Medidores inteligentes, né, termostato inteligente para a questão de energia. Sobre esse tema ainda, isso aqui aconteceu na Suíça, devido aos problemas energéticos, eles colocaram lá, né, que assim, não vale botar a temperatura acima de 19 graus. Aí você deve pensar, mas 19 graus é friozinho, mas exatamente por isso. Lá é inverno, lá é aquecedor, aqui não está falando de ar-condicionado, ou seja, o aquecedor tem que estar no máximo em 19. Não pode aquecer demais, porque se aquecer assim, se você quiser botar lá a sua casa a 24 graus, um pouquinho mais quente, vai demandar mais energia. Talvez, né, o país não consiga suprir tudo isso. E aí ele tá lá, né? Posto na Suíça, se seu vizinho aquece a casa a mais de 19 graus, ligue para nós. Recompensa 200 francos. O famoso X9. Vamos voltar para a matéria. Temos o terceiro item. Primeiro, pandemia. Indústria 4.0 e agora conscientização e apropriação pela natureza e meio ambiente.
Nos últimos anos, há uma maior conscientização e preocupação pública sobre as mudanças climáticas, especialmente entre os jovens. Sempre os jovens. Os jovens surgem de onde? Das mães, dos pais? Não, eles surgem das escolas. Né? O bebê. Do bebê até o jovem tem um longo caminho. Seria por isso que a esquerda é tão preocupada com a educação? Mas fala lá, né? O voto do clima dos povos do PNUD reflete que mais de 64% das pessoas acreditam que a mudança climática é uma emergência global. Uma nova pesquisa do Pew Research Center em 17 economias avançadas descobriu uma preocupação generalizada com o impacto pessoal das mudanças climáticas globais. 80% dos cidadãos dizem que estão dispostos a mudar a forma como vivem e trabalham para combater os efeitos das mudanças climáticas. Isso nas economias desenvolvidas. Essa pauta está muito mais avançada na Europa, na Austrália. Jovens adultos que estiveram na vanguarda de algum dos mais proeminentes protestos contra a mudança climática nos últimos anos estão mais preocupados, blá blá blá, titi. Aqui eu não coloquei a notícia porque era mais longa, etc. Mas tiveram algumas notícias que nós comentamos em torno, se eu não estou enganado, de março desse ano. Acho que março deste ano, quando nós tivemos o início do julgamento da pauta verde no Supremo Tribunal, eram 7 ações. Comentamos sobre isso. O Estadão fez uma série de matérias, fez um podcast entrevistando uma líder, que é uma jovem alemã que estava lutando por essa pauta, etc. O Moro, que está envolvido com essa agenda SG até o talo, foi para a Alemanha se encontrar com representantes do Partido Verde. O Lula foi para a Alemanha, se encontrou com a turma do Partido Verde. O Partido Verde da Alemanha hoje está nos partidos de maior destaque. Então, assim, é inegável. E quem vem puxando essas agendas, né, que é a militância de rua deles, não são as centrais sindicais, são jovens. As 3 tendências fornecem fortes evidências para possibilitar um movimento social para implantar essa questão do mark carbon, né, permitindo que parcerias público-privadas, parceria público-privada, né? O público precisa ir para fazer a regulamentação, as leis, etc., e o privado para vir com a tecnologia. Ajudem a organizar esse programa. Sugere-se conduzir uma abordagem de 3 vias para modelar esse movimento. E quais vias